família, vamos para mais um Evangelho. 27º capítulo, o último capítulo do Evangelho. Pedi e obtereis. E os tópicos são: condições da prece, eficácia da prece, ação da prece, transmissão do pensamento, preces inteligíveis, da prece pelos mortos e pelos espíritos sofredores, e nas instruções dos espíritos, modo de orar, ventura da prece. Já conversamos sobre este capítulo fantástico, maravilhoso, que encerra o Evangelho, vem nos direcionar sobre a capacidade fluídica que nós temos de nos conectarmos através do pensamento e a energia que nós temos a capacidade de emanar através da prece. Então vamos conversar um pouco sobre isso. Pedi e obtereis. Estamos todos mergulhados no fluido universal que preenche o espaço, encarnados e desencarnados. Esse fluido é impulsionado pela vontade, pois é o veículo do pensamento, como o ar é o veículo do som, com a diferença de que as vibrações do ar são circunscritas, enquanto as do fluido universal se ampliam ao infinito. Quando, pois, o pensamento se dirige para algum ser, na Terra ou no espaço, de encarnado para desencarnado, ou vice-versa, uma corrente fluídica se estabelece de um a outro, transmitindo o pensamento, como o ar transmite o som. Então, cabe a nós direcionarmos nossos pensamentos e palavras a fim de se ligar com energias benignas. Daí a importância da nossa vigia, pois o espírito direciona o pensamento e não a mente que direciona o espírito. No tempo de agora, onde muitos viram as mudanças brutas em suas vidas, cabe a nossa escolha de reclamar nossas perdas ou agradecer por nossas bênçãos, pois a vida é o maior presente de todos nós. O que Deus nos concede, se pedirmos com confiança, é a coragem, a paciência e a resignação. E o que ainda lhe concederá são os meios de se livrar das dificuldades, com a ajuda da ideia que lhe serão sugeridas pelos bons espíritos, de maneira que lhe restará o mérito da ação. Deus assiste aos que se ajudam a si mesmos, segundo a máxima: ajuda-te e o céu te ajudará, e não aos que tudo esperam do socorro alheio, sem usar as próprias faculdades, mas na maioria das vezes preferimos ser socorridos por um milagre, sem nada fazermos. Se somos deuses co-criadores da nossa própria vida, cabe a nós escolhermos o caminho a ser seguido, com coragem, paciência e resignação. Pedi e obtereis. Este capítulo encerra o Evangelho, família, nos explicando a capacidade que todos os seres encarnados têm de se conectar com o astral, com o mundo espiritual, com Deus e com todos os seus trabalhadores, e de mesma maneira e equivalência com os seres perdidos, trevosos ou que se encontram em sofrimento. Temos essa capacidade de ligação, pois o fluido universal não há limite. Não há limite nem barreiras para o nosso pensamento e nem a nossa ligação com o espiritual através da nossa prece. Entendendo que o Evangelho como que eu posso dizer? É um caminho a ser seguido, é a doutrina de melhoramento moral, de prática de caridade, a fim de que a gente entenda as leis divinas, entenda as ligações espirituais com o nosso mundo material e nos coloca como deuses co-criadores, segundo a nossa vontade, sujeitos às reações e de nossas próprias escolhas, né? Não estamos aqui perdidos ao acaso e Deus sabendo do que sofremos, do que estamos passando, então nós não temos o que pedir nada. Se assim fosse, a gente não teria livre-arbítrio e não faríamos escolhas. Aqui nesse capítulo vem dizer que existem dois tipos de provações que nós passamos, de coisas que são inevitáveis, que são escolhas para o nosso próprio crescimento, para a nossa evolução, e outras que são criadas por nossa imprudência. E analisado pela espiritualidade, esta última é em muito maior número, porque nós, não aceitando a capacidade que nós temos e a responsabilidade que nós temos sobre nossa própria vida, agimos com imprudência e por nossa inconsequência
colhemos frutos amargos desnecessários para o nosso crescimento. Nós tínhamos um combinado, mas por não aceitar o combinado, a gente cria mais problema do que nós já temos para enfrentar as provas da vida. Pedi e obtereis vem nos dizer que a ninguém é negado o auxílio e ser assistido pela espiritualidade de luz, mas cabe sempre a nossa escolha e a nossa ação. Vem dizer aqui, se você pedir um direcionamento para Deus, para a espiritualidade, lhe será dada, mas cabe a você seguir a orientação a fim de que o seu processo seja melhor. Não tem diferença nenhuma pela doutrina de Umbanda, onde a espiritualidade vem de inúmeras maneiras, do começo do ano até o fim do ano, nos direcionando, nos alertando sobre as dificuldades que enfrentaríamos. Um ano de reconstrução emocional, onde de tudo um pouco aconteceu em nossa terra, onde muitas perdas aconteceram, onde famílias se modificaram por completo. Há como passar por esse furacão um pouco mais leve. Para uns um ano maravilhoso, para outros nem tanto. Mas a todos a mesma chance e a mesma oportunidade de que, por mais que nós somos amparados pela espiritualidade e entendemos as vibrações que são emanadas sobre a Terra, nós só colhemos aquilo que plantamos. Como aqui é dito, muitos não querem fazer a sua pequena parte, não querem melhorar o seu caminho, não querem se autoconhecer, se autorresponsabilizar e se capacitar de uma maneira melhor a fim de equilibrar as nossas energias e usar as nossas potencialidades positivas, e ficam à mercê do acaso esperando um milagre divino para que sua vida se transforme. O homem não muda, não se transforma em outra pessoa, tá? Nós somos quem nós somos. O que acontece é que a espiritualidade vem nos dirigir, vem nos direcionar, porque somos seres duais, e encontra-se o homem perdido por não saber como agir, usando todo o seu lado negativo, completamente desequilibrado, criando ainda mais problemas para a sua própria vida. A espiritualidade nos direciona então ao equilíbrio, a alcançar um melhoramento moral, a melhorar os nossos pensamentos, saber que somos co-criadores responsáveis por nossa vida, por tudo que acontece em nossa vida, nos auxiliando a se equilibrar e a utilizar as qualidades positivas que todos nós possuímos. E então nós, agindo desta maneira, começamos a melhorar e mudar os nossos caminhos. Então, não é que eu era um ser ruim e me transformei em um homem bom. Nós somos duais e aonde a espiritualidade vem nos direcionar para que nós, equilibrados, fazemos bom uso do nosso lado negativo e fazemos do bom uso do nosso lado positivo, a gente consiga melhorar o nosso caminho. Então não nos foi dado algo que nós não possuímos. Foi nos ensinado, nos ensinado a fazer bom uso das capacidades que nós já possuímos. Que por não saber, por não entender os processos da vida, tratamos o mal com o mal, e nos deixamos levar pela maldade, que é o que é mais fácil. É muito mais fácil ser ruim do que ser bom. E aqui no nosso Sagrado Evangelho, dito pelo nosso Mestre, explicado pela espiritualidade de luz, vem nos direcionar a tudo dai graças, seja a tua paz, e não existe salvação fora da caridade. Mas é impossível a gente obter melhoras na nossa vida, melhorar nossos caminhos, melhorar nossos pensamentos, nossas vibrações e enfim, sem a nossa pequena parte, que é os 50%. Direcionado todos nós somos. E num ano que está perto de se encerrar, onde muitas coisas aconteceram, cabe mais uma vez a nossa escolha. Diante de todas as transformações necessárias que ocorreram neste ano, para que a gente consiga reconstruir a nossa vida emocionalmente, cabe a nossa escolha. Ou sentarmos e reclamarmos de tudo de ruim que aconteceu em nossas vidas ou em nossa volta, ou então entender que todos nós viemos para a Terra com uma passagem de volta. Ninguém está sem passagem de volta na Terra. Ninguém vai ficar. E nós, por mais espiritual que seja a nossa crença, é muito difícil a despedida.
E nós temos que compreender que se a gente escolher o lado bom, diante de tantas provações que muitos passaram, o que se espera da espiritualidade para nós é que nós levantemos com mais força, porque passamos, porque tudo passa. E a ideia do progresso é a gente se tornar melhor, é se tornar mais forte e mais responsável sobre nossas ações. Nos conectamos a todos os espíritos, encarnados e desencarnados, através do fluido universal que a tudo preenche. Encarnados e desencarnados se conectam e se ligam por cordões energéticos. A gente se liga, estamos todos conectados de acordo com a sua vibração. Então, não é que Deus é ruim ou que o diabo é forte, não acreditamos nele, e que então assim é direcionada a nossa vida. É direcionada a nossa vida segundo a nossa vontade, pedindo a assistência e a espiritualidade, a fim de que a gente, compreendendo o que passamos, possamos agir de uma maneira melhor, a fim de plantar melhor, colher melhor e auxiliar melhor, dar melhor que nos sobra e que sempre seja bom. Temos uma capacidade gigantesca, porque somos filhos de Deus, mas nós temos que entender a responsabilidade e a grandeza da capacidade que temos para nossa vida individual, particular e intransferível. Por mais que nós amamos, a gente não consegue transformar a vida do outro. Isso é uma escolha individual. Diante da espiritualidade que tanto nos ama, que tem tanta luz, que tem tanto amor e tanto conhecimento para nos direcionar, se fosse por eles, pelo direcionamento, já seríamos espíritos puros. Mas somos falhos, estamos aprendendo, somos aprendizes, eternos aprendizes, temos muita coisa a aprender, nunca deixaremos de aprender, mas o erro não significa o fim. O erro significa uma chance a menos de errar. A gente sempre aprende, a gente sempre evolui, a gente sempre sai de uma situação difícil mais forte do que quando a gente entrou. Desde que a gente aceite a compreender a vida como ela realmente é. A vida não está segundo a nossa vontade, onde eu peço o que eu quiser a Deus, isso me será dado. A vida está de igual para todos, todos somos iguais, todos somos centelhas divinas, com grandiosas capacidades. E se você está enxergando em alguém, em seu irmão, um defeito gritante nele, significa que é em você que você precisa trabalhar isso, porque só reconhece o espírito aquilo que ele já conhece. Se eu não tiver amor, eu não vou reconhecer ele em lugar nenhum, porque eu não vou saber o que é amar. Se eu não tiver ódio e rancor, eu não vou reconhecer isso em ninguém, porque eu não vou saber reconhecer o ódio e o rancor. Então, a vida de todas as maneiras nos direciona sempre para frente, sempre para o progresso, para o melhor, para o crescimento, para o amadurecimento. Estamos evoluindo para o que há de bom, e a fonte é amor. Através das dores, aprendemos a reconhecer nossa grandiosa capacidade de transformarmos nossa vida segundo a nossa vontade, pois sempre seremos os mesmos, encarnados ou desencarnados. Podemos a tudo fazer o que a gente quiser, mas a nada deixaremos de colher. A responsabilidade sempre será nossa, mesmo sendo assistido por Deus e por todos os espíritos bons. Sempre que pedimos auxílio, conseguiremos auxílio, mas é necessário a nossa parte. Uma dor não é arrancada do meu peito, ela é me direcionada de que, calma filho, isso não é assim tão ruim, é uma partida, estamos de volta à vida, a verdadeira vida não é aqui, então cabe a mim aceitar isso ou não. Muitos querem, por não aceitarem o quanto nós somos pequenos diante de Deus e da espiritualidade, não querem aceitar as verdades da vida. E muitos querem mudar leis universais porque sofrem e não querem mais sofrer. Esperam um milagre sem nada fazer. Eu quero a transformação da minha vida, eu não aceito sofrer, eu não aceito colher tanta coisa ruim, eu não aceito o que eu estou passando na minha vida, mas não aceita mudar. Não aceita mudar de pensamento, mudar de vibração, equalizar melhor os pensamentos, porque a nossa mente ela não é ela que direciona o nosso espírito, é o nosso espírito que tem que direcionar a nossa mente,
e cabe a gente dar instrução para nossa mente. Quando a gente se cerca de boas instruções, como somos assistidos pela espiritualidade de luz, fica mais fácil, cada dia mais, entender os processos e de como devemos agir. Nunca vai estar na mão da espiritualidade, da que nos rege, da que nos acompanha, a nossa evolução, e está há milhares de anos ao nosso lado, não está na mão deles a nossa escolha. Está na mão deles dizer o direcionamento do que é melhor para nós ou não. Cabe a gente sempre a nossa escolha. Pedi e obtereis, aqui vem dizer como ajuda-te, o céu te ajudará, é uma máxima de que se você fizer a sua parte, se caminhando no bem, tentando compreender, sendo humilde, porque a gente vai errar muito, e entender que sempre vai ser para o melhor, sempre aprenderemos, a gente caminha com mais leveza por um processo que todos passam e todos nós vamos passar. Estamos evoluindo e não vai acabar nessa encarnação, nossa evolução, não sairemos daqui espíritos puros, muitas oportunidades novas teremos de retorno à matéria, a fim de que a gente aprimore o nosso conhecimento, nos conheça mais e faça bom uso, melhor uso de tudo que nós possuímos, seja das nossas qualidades negativas ou positivas. Ninguém vem para a Terra só para sofrer, sem nada poder fazer sobre sua vida. É uma questão de escolha e de que maneira que você quer enxergar a sua vida. Então, se você acha que está cheio de motivo para reclamar e para se entristecer, e de que esse ano foi o pior ano da sua vida, tem uma notícia da espiritualidade de que você pode escolher ser o melhor ano da sua vida, de acordo com o crescimento que você pode alcançar com as provas que a gente passou. Podemos fazer sempre melhor. Não temos a capacidade de mudar o mundo, mas temos a capacidade de mudar o nosso olhar para o mundo. E agindo assim, já é uma pequena parte de bem que se movimenta. A espiritualidade sempre nos direciona quando a gente pede paz, que seja a tua paz. A gente peça a bênção, seja a tua bênção. Quando a gente pede caminhos abertos, abra tu os seus caminhos, porque nós somos a porta. O direcionamento sempre é individual e para parcela que nos cabe, que é a nossa responsabilidade de cocriação sobre nossa vida. Muitos, por não querer se comprometer com o seu melhoramento, com o seu próprio caminho, com a sua vida, sentam em cima do próprio rabo e diante de toda a ilustração que a vida nos traz a fim de a gente se melhorar, olhando a tudo, os nossos defeitos espelhados em todos, eu não faço porque olha só como eles estão. Olha só onde está o erro não está aqui. A gente não quer assumir a responsabilidade que nós temos. Quando a gente limpa a nossa vidraça, quando a gente se melhora por dentro, tudo à nossa volta se transforma, e não é porque as pessoas mudaram, é porque você está olhando de outra perspectiva. A janela com barro e a janela limpa. Quem escolhe somos nós. Temos a responsabilidade de criação sobre nossa vida, não do nosso próximo. Por mais que eu tenha amor para doar, como é assim que a espiritualidade nos faz, não é ela que decide, não somos nós que decidimos o quanto de amor será pego pelas pessoas que estão à nossa volta. O quanto será aproveitado de todo este conteúdo maravilhoso que a espiritualidade nos traz durante a vida inteira, a todo o tempo, porque não somos direcionados simplesmente dentro do terreiro. Todos somos médiuns 24 horas por dia. E toda vez que você precisar de uma assistência espiritual, você a terá pela instrução do Espírito que te acompanha. A espiritualidade de luz. Ele não precisa estar do nosso lado, não precisa estar incorporado em alguém para te dar um bom conselho. Só que o bom conselho da espiritualidade às vezes é ouvido como a de um próprio demônio, porque o melhor amigo do homem ainda continua sendo o obsessor, que diz aquilo que ele quer ouvir, que afaga o ego e de onde só ele sofre, porque o mundo é mau. A espiritualidade nos rege e nos direciona com verdade, com discernimento, indicando o caminho que tem que ser seguido. E ela não pode nos obrigar a nada, porque cabe sempre a nós o mérito de nossas próprias ações. Então, toda vez que nós pedimos auxílio à espiritualidade de luz, a teremos. E para pedir auxílio aos espíritos trevosos, não é necessário nem pedir, porque toda vez que você se movimentar no mal, é essa vibração que será afim a você. E esse mesmo fluido universal, que é tudo liga, te ligará com muita facilidade a espíritos de mesma frequência vibratória. A espiritualidade quer que a gente escute Mozart, um concerto musical que eleva até nossa energia.
Mas se eu não me sintonizar, não é isso que eu vou ouvir. Cabe sempre a nossa pequena parte, a nossa responsabilidade sobre nossa vontade, a nossa escolha do que a gente quer para a nossa vida. E automaticamente a gente se liga, porque quando a gente coloca uma frequência, tudo que está nessa frequência tem acesso a nós. Então, entendendo que nós somos a porta não está na mão do outro, está dentro de cada um de nós. Pedi obtereis mais paz, mas faça ser tua paz. Busque você as melhores criações. Que esse ano seja um ano de aprendizado, de fortaleza para todos nós, que todos nós possamos refletir sobre nossa própria vida, sobre o que nós podemos agir no hoje, no agora, porque o agora é um presente e a vida é o maior presente de Deus para todos nós, e que está nas nossas mãos tudo aquilo que a gente quiser fazer. De um dia, o melhor dia da nossa vida, ou da vida, o pior dia da nossa existência eterna, porque é uma fração muito pequena, essa vida que a gente passa aqui, diante da eternidade que temos para existir. Então, é dito que, eu escutei algo muito da hora, interessante do kardecismo, que uma pessoa normal erra de cada 10 tentativas, 5. E uma pessoa excepcional, ela erra de 8 a 9 vezes. Por quê? Ela não se cobra porque está aprendendo e está dando sempre o seu melhor. Cada erro é um erro a menos a ser cometido. E assim por diante. Então quem mais errou, quem mais erra, tem mais chance, está mais perto do acerto de quem não tenta e de quem não quer errar. Somos falhos, somos aprendizes, estamos engatinhando na nossa existência, mas somos auxiliados por uma espiritualidade imensurável, de muito amor, de muita paz, de muita simplicidade no trato, que nos direciona a tudo que nós precisamos. Somos assistidos e auxiliados de perto. Então, se a mudança que você busca na sua vida ela ainda não aconteceu, é porque a parte que falta é a sua, o seu 50%. Então, se tua paz, que este ano seja um ano de reflexão de coisas maravilhosas, porque Deus está em todos os lugares e somos ligados a todos, em qualquer lugar do universo, pelo nosso pensamento, pela nossa energia, pela nossa vibração, e que assim seja melhor as nossas escolhas no ano que está chegando, a fim de que a gente não busque mais a paz que nós sonhamos, que sejamos nós a paz que nós queremos para a nossa própria vida, e que podemos transbordar mais amor, menos rancor, porque não somos nós os únicos que sofremos. O mundo está passando por uma separação do joio e do trigo, não deixamos de ser assistido, não é o fim, tudo passa, e a regência espiritual, energética e fluídica dos orixás que regem o ano não vai responder pelo que você vai colher. Você vai colher aquilo que você plantar. Então, tudo tem um lado bom e um lado ruim, um lado positivo e um lado negativo. Então, busque a plantação do que é positivo, se conecte com o que é bom e você terá um resultado bom. Diante de uma regência de Oxalá, se você estiver conectado com algo ruim, é algo ruim que você vai colher. A gente não pode ficar achando que um milagre vai transformar a nossa vida sem que nós tenhamos comprometimento e disciplina com o que nós precisamos fazer, que é o nosso 50%. Pedi e obtereis, ajuda-te e o céu te ajudará. Todos somos assistidos, mas sua vida só muda se você mudar. Muitíssimo obrigado por mais uma grandiosa oportunidade de estudo. É encerrado esse ano o Evangelho, esse é o 27º capítulo, que vem encerrar com essa... um dicionário de como se conectar com o que é bom, de entender os processos que nós passamos estando encarnados, qual é a influência da espiritualidade sobre nós. E é um livro de conduta, de melhoramento moral, de reforma íntima e de que a gente aumente a confiança nossa, faça bom uso da grandiosa capacidade que nós temos, com humildade, com simplicidade, com respeito e com muita caridade. É assim que a gente segue, um dia melhor do que o outro, porque estamos evoluindo sempre e o que tem para hoje é o que tem para hoje. Dê o teu melhor segundo o que você tem para hoje. E amanhã é outro dia, não pertence a nós.
Pedi e obtereis. Nunca deixaremos de ter respostas, direcionamento e amparo de Deus e da espiritualidade. Que isso seja simples para o nosso conhecimento, mas que depende sempre do que eu me movimento, qual é o caminho que eu estou seguindo, o que está carregando na minha boca, o que meus ouvidos estão escutando de mim. É mais coisas boas ou é mais coisas ruins? Cabe a nós a nossa escolha. Não está na mão de Deus, nem da espiritualidade, porque Ele nos deu de presente, deu para a gente de presente uma capacidade gigantesca, só que depende de nós. Deu-nos o livre-arbítrio. Ou você escolhe o que você quiser. O que a gente quiser, a gente faz. Só que nós não vamos deixar de responder. E buscando um caminho ruim, não vai um milagre que vai mudar o nosso caminho. É a nossa ação, é a nossa vontade. Muitíssimo obrigado por mais uma grandiosa oportunidade de estudo. Que Deus abençoe a todos. E até o próximo Evangelho.